Olá, começa agora o Indústria Mais RN, o programa da Federação das Indústrias do Rio Grande do Norte que traz os assuntos mais relevantes da economia e do setor industrial, debate o desenvolvimento do Estado e temas nacionais. O nosso entrevistado de hoje é o diretor-geral do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente, o IDEMA, Leon Aguiar. Com mais de 10 anos de experiência na área ambiental e com diversos serviços prestados para entidades públicas e privadas, Leon Aguiar é geógrafo por formação, especialista em geoprocessamento e cartografia digital e doutor em geodinâmica e geofísica pela UFRN. Desde 2019, ele está no comando do IDEMA. Leon Aguiar, seja bem-vindo ao Indústria Mais RN. Obrigado, Julisca. Eu agradeço o convite aqui do Indústria Mais RN para falarmos um pouquinho do IDEMA e sua atuação. Eu gostaria de começar bem no princípio mesmo, Leon, que você explicasse para o nosso telespectador o que é o trabalho do IDEMA, quais são as atribuições deste órgão ambiental. Isso é importante essa pergunta, né? Porque muita gente ainda não conhece o IDEMA, né? E a gente se depara muito com essa situação, especialmente no interior do estado. Tá? O Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente, ele é uma autarquia, né, do estado, vinculada à Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos. Dentro da nossa legislação estadual, né, que é a Política Estadual do Meio Ambiente, nós somos o órgão executor das políticas ambientais, ou seja, é aquele órgão que tem o cuidado de aplicar a lei. Aplicar a lei no sentido de fazer o licenciamento ambiental, de fazer a fiscalização ambiental, o monitoramento, a questão de fazer a gestão de áreas protegidas, criar áreas protegidas. Nós podemos propor normativas, né, e legislações ambientais e uma série de outras atribuições, né, dentre um conjunto de 11 ou 12 atribuições, que às vezes o pessoal desconhece, mas ainda temos uma linha de fazer, por exemplo, a educação ambiental, com algumas agendas, obviamente, em conjunto com as instituições, com os municípios. Tá? Então o IDEMA hoje ele é um órgão que executa a política ambiental. Somos sempre lembrados muito mais pela demanda dos empreendimentos, dos investimentos, através do licenciamento e outras vezes pela questão das denúncias, da fiscalização e do controle. Né? Então é um órgão de comando e controle ambiental. Aqui em Natal também é o gestor do Parque das Dunas. Isso. Aqui em Natal nós temos a unidade de conservação estadual, o Parque das Dunas, que foi nossa primeira unidade de conservação do estado. Mas dentro do Rio Grande do Norte nós temos 11 unidades de conservação da natureza, né? Além do Parque das Dunas, que fica aqui somente no município, mas nós temos a região da APA Bonfim-Guaraíra, aqui no litoral sul. Nós temos a área de proteção ambiental de Genipabu, área de proteção ambiental dos corais, reserva de desenvolvimento sustentável lá de Ponta do Tubarão, em Macau. Nós temos a área de proteção Dunas do Rosado. O Pico do Cabugi é uma área protegida. E mais recentemente criamos uma área ali no alto oeste do estado que se chama Monumento Natural Cavernas de Martins. Tá? Há perspectivas de criar Essa é mais uma nova, né? área, é nova do ano de 2022 e agora em 2023 nós estamos batalhando para criar mais uma na região do Seridó que ainda carece um pouco de uma área como essa. Qual seria essa área da região do Seridó? Olha, os nossos estudos vão compreender uma região ali de Currais Novos, Lagoa Nova e São Tomé, uma área de mais de 12 mil hectares, que seria o primeiro refúgio ecológico da vida silvestre. Então, junto com a academia, com as instituições parceiras, estamos fazendo os debates, haverá audiência pública e todo um ritual que é necessário fazer através do cumprimento da legislação, com consulta e com discussão, inclusive com proprietários. É uma área, inclusive, que tem uma atividade mineradora lá na região, né? Isso, o nosso Seridó ele é muito rico do ponto de vista da mineração, da indústria cerâmica, né, uma parte dele, e hoje ele tem atraído muita atenção das energias renováveis, especialmente naquele papel dos corredores de vento, né, que ficam vindo o vento que vem do litoral em direção ao interior da Paraíba. Antes da gente entrar na pauta mais econômica, eu vou pedir para você esclarecer só mais um ponto: a diferença da jurisdição entre IDEMA e IBAMA. Ah, essa pergunta ela é muito importante, né? A atuação dos órgãos, né? Qual é a responsabilidade do município, que também existe, do Estado e da União. Então a legislação, ela, por muito tempo, foi duvidosa essa atuação, mas desde 2011, que a Lei Complementar 140 definiu aquelas competências da União
que ficam especialmente sujeitos àqueles empreendimentos de divisa entre dois estados da nossa República. Então, um empreendimento entre Rio Grande do Norte e Ceará, ou Rio Grande do Norte e Paraíba, passa a ser competência do IBAMA, assim como os empreendimentos no mar territorial. Em algumas áreas militares também, se tiver um empreendimento muito focado na área militar, o IBAMA também tem atuação. O Estado fica praticamente responsável por mais de 90% da demanda. Então, hoje o IDEMA ele responde pelos empreendimentos que impactam o interior do estado do Rio Grande do Norte. E os municípios, aqueles empreendimentos somente em nível municipal. Existe uma resolução do nosso Conselho Estadual do Meio Ambiente, o CONEMA, que define quais são os impactos locais. Essa parte dos licenciamentos ambientais é uma das partes que mais chama atenção no trabalho do IDEMA, né? E nesse sentido, existe uma parceria, um termo de cooperação entre o Observatório da Indústria Mais RN, da Fierne, e o IDEMA, já desde o ano passado, que vem acompanhando esses números e a evolução do trabalho de licenciamento ambiental no Estado. Como é que vem funcionando na prática esta parceria? Isso, Julisca. A gente vem conversando com a Fierne, também com todos os outros setores produtivos do Rio Grande do Norte. Mas com a Fierne, pela sua amplitude, é muito importante essa relação institucional. Esse acordo de cooperação que foi firmado em 2022, ele tem o interesse conjunto da gente fazer com que os licenciamentos ambientais eles passem a ser de maior conhecimento e alcance do empreendedor e com que o IDEMA ele consiga aprimorar cada vez mais o seu licenciamento para trazer a devida celeridade, que tanto é de interesse do desenvolvimento, mas que garanta justamente essa segurança jurídica. Segurança jurídica porque o órgão ambiental ele só consegue trabalhar naquilo que a lei prevê, naquilo que a técnica prevê. Então o IDEMA ele é o órgão que executa a legislação e para isso ele tem que fazer com que todos os empreendimentos eles estejam adequados a esse cumprimento legal. Né? Às vezes você tem um projeto de uma indústria que em Natal ele possui uma regra, mas lá em Caicó a regra é diferente pela condição ambiental dessas regiões. Aqui nós temos uma Mata Atlântica, em Caicó eu tenho uma Caatinga, aqui eu tenho um relevo e uma geologia que é mais frágil, mais sedimentar, você tem um aquífero mais vulnerável. Lá em Caicó você tem rocha mais exposta, você não tem esse aquífero, então os cuidados são diferentes. Tá? Então esse acordo de cooperação ele também absorveu um sistema que nós criamos chamado Sistema Estadual de Informações Ambientais, que é um dos instrumentos da nossa política ambiental. Nesse sistema, qualquer empreendedor e o próprio IDEMA e qualquer cidadão ele pode olhar o território do Rio Grande do Norte através de um mapa virtual e esse mapa, com informações georreferenciadas, você localizar todos os empreendimentos licenciados ou em licenciamento pelo IDEMA, assim como os atos de autorização de supressão vegetal, assim como as regiões protegidas, entre outro conjunto de informações que faz com que no planejamento e na tomada de decisão fique mais fácil administrar o território. Tá? Então a ideia desse acordo de cooperação é fazer com que a gente divulgue e melhore cada vez mais esses instrumentos, porque às vezes o licenciamento ambiental é muito cobrado do IDEMA pelo seu papel enquanto prestador do serviço que analisa, tá? Mas a gente analisa aquilo que vem do empreendedor. Então existe o outro lado de responsabilidade. O empreendedor, seja ele individualmente ou uma grande empresa, ou ele através de uma consultoria ambiental, se faz necessário que as informações prestadas ao órgão elas já alicercem a tomada de decisão para que o órgão possa aplicar a legislação e corrigir alguma eventual informação que não veio da forma que deveria estar adequada ao nosso território e à nossa lei. Leon, como é que o IDEMA vem trabalhando para mudar a percepção pública de que os licenciamentos demoram a sair? Isso, nós viemos desde 2019 trabalhando com uma lógica de que o empreendedor ele precisa tomar conhecimento do seu processo. Não adianta você abrir um pedido de licenciamento ao IDEMA e não acompanhar aquele processo, deixando às vezes somente na mão de um profissional. E às vezes a relação, inclusive contratual, entre o empreendedor e a consultoria, ela não está tão harmônica. E acaba que o processo fica lá no órgão ambiental aguardando um conjunto de informações, que às vezes há pendências, e na verdade mais de 80% dos processos são gerados pendências,
e o empreendedor ele não sabe que o órgão está aguardando uma informação. Então a gente tentou Há um aproximar problema o de empreendedor comunicação também. muito grande. Então a gente pediu, né, e fez uma campanha através da Fierne especialmente para que o empreendedor ele se cadastrasse nos nossos sistemas, porque todos os passos do licenciamento ambiental nós emitimos informações através de e-mail. Então o empreendedor ele pode ter acesso e saber se há uma diligência a ser resolvida. Se há alguma Além disso, pendência para ele, né? Que ele possa exatamente. interferir na velocidade também. Por exemplo, um documento, pode ser um documento técnico que ficou ausente ou omisso, aquele documento, ou pode ser um estudo ambiental que o órgão precisa ter para que possa tomar uma decisão mais técnica. Então, às vezes o empreendedor não sabe que foi solicitado. Eu já tive situações de processo que passaram mais de um ano lá aguardando a diligência. E aí, infelizmente, ou nós arquivamos o processo ou nós buscamos esse caminho e esse contato com o empreendedor, que às vezes não é fácil. Tá? Então, esse acordo e essa relação institucional ela faz com que a gente se aproxime dos setores produtivos e tentemos dar essa celeridade. Obviamente que não é só esse, não foi só esse, não é só esse o passo necessário para dar celeridade. Nós saímos de uma época em que os processos eram físicos, imagina a quantidade de papel que nós tínhamos dentro da instituição, e hoje os processos são completamente digitais. Quando você fala em uma época de processos físicos, você está falando de que ano? Eu estou falando da transição de 2019 para o ano 2020, especialmente quando iniciou a pandemia. Você está falando de 2, 3 anos atrás. Os processos ainda eram totalmente físicos. Isso. Então nós tivemos que tomar uma decisão, até porque senão nós iríamos parar na pandemia. Então começamos a investir em equipamentos, em informatização, em modernização, adequação dos sistemas de licenciamento e aumentamos a relação órgão-empreendedor, a comunicação. Isso fez com que aumentemos em pelo menos 26% a celeridade, a quantidade de processos analisados, tá? E reduzimos esse contato, essa demora do ajuste das pendências do processo. Vocês Então, também muito tomaram uma positivo. medida que aumentou o prazo dos licenciamentos. Isso. Essa medida foi legislativa, tá? Em contato com a Assembleia Legislativa. Nós tínhamos uma legislação estadual aqui que é do ano de 2004. Só que em todo o Brasil, a maioria dos estados e a própria União, as licenças prévias e as licenças de instalação, elas possuem um prazo que pode ser de 5 a 6 anos. E aqui no Rio Grande do Norte a nossa legislação era de 2 anos a no máximo 4 anos. Então a gente conversou, estabeleceu que seria melhor para garantir investimentos e a gente aumentar o tempo daria uma tranquilidade maior para o investidor conseguir abrir o seu processo, aprovar o seu licenciamento e conseguir as suas redes de financiamento, a elaboração de seus projetos que às vezes demoram. Só que o tempo da licença não parava, então o tempo era curto para todas essas necessidades burocráticas e administrativas da própria empresa. Leon, a gente vai falar também sobre energia eólica, energias renováveis e a legislação em torno desse setor, mas daqui a pouquinho, porque agora o Indústria Mais RN vai para um breve intervalo. Não sai daí, que a gente continua já já a conversa com Leon Aguiar, diretor-geral do IDEMA. Indústria. Atividade econômica que transforma a matéria-prima em material acabado, usando para isso mão de obra humana, máquinas e energia. Para a Fierne, o conceito de indústria vai muito mais além. É qualidade de vida, saúde, educação, inovação. Onde tem aprendizado e qualificação, isso é indústria. Isso é Fierne. Onde tem cuidado com a saúde, isso é indústria. Isso é Fierne. Onde tem criatividade e formação para o mercado, isso é indústria. Isso é Fierne. Onde tem energia renovável, isso é indústria. Isso é Fierne. Onde tem inovação tecnológica, isso é indústria. Isso é Fierne. Trabalho que transforma para melhor a vida de milhares de potiguares, todos os dias. Fierne. A indústria para as pessoas. Estamos de volta com o programa Indústria Mais RN, uma realização da Federação das Indústrias do Rio Grande do Norte. E o nosso entrevistado de hoje é o diretor-geral do IDEMA, Leon Aguiar.
Leon, nós viemos conversando sobre diversos assuntos relacionados à parte de licenciamento ambiental e quando se fala nisso, se lembra imediatamente de um tema que está muito pujante no momento no Rio Grande do Norte, que são as energias renováveis. Você inclusive participou da missão que esteve no Reino Unido no mês passado, conhecendo a parte de energia offshore, possíveis investidores e toda a tecnologia que é usada lá naquele país, né? Quais foram suas impressões dessa viagem? Olha, nós estivemos nessa missão da Fierne, né, com a atenção especial do pessoal do Senai Inovação, e foi assim muito interessante porque o corpo empresarial aqui associado à Fierne percebeu o quanto o mundo está correndo, né, para alcançar a sustentabilidade do ponto de vista energético. Né? Não tem como pensarmos na sociedade que nós conhecemos sem pensar em como desenvolvê-la através das energias renováveis. Né? O recurso natural dos combustíveis fósseis, eles são limitados, eles têm tempo, eles têm prazo e o nosso planeta, né, através das pesquisas e das divulgações, tem apontado os limites e os perigos das modificações do clima. Então, no Reino Unido tivemos uma experiência muito positiva do ponto de vista da região Nordeste, né? Parecido com o Brasil, o Nordeste do Reino Unido é que traz a maior eficiência, a maior quantidade de empreendimentos nesse setor das energias eólicas e agora partindo para o patamar da offshore. Então, tivemos a visita nas regiões portuárias, conhecemos alguns projetos de pesquisa na academia, que não inclui só a energia eólica, né? Você tem a questão do produto final que se espera, que é o hidrogênio verde, que será o combustível do futuro, do ponto de vista da maior intensidade e potência que esse combustível tem. Tá? Então, nós conhecemos as relações que existem entre as empresas e o governo, nós conhecemos algumas regulações que eles já tiveram essa fase de regulação, né, de ter você ter regra na nação. E aprendemos um pouco dessa experiência e dos desafios que é trabalhar no oceano, né? Você tem um investimento e uma técnica a mais para fazer e da necessidade de você ter um corpo capacitado no país e nos estados. Né? Então, já fazem 10 anos que o Reino Unido começou essa questão do investimento marinho, né, em relação às energias. E esses 10 anos de muito aprendizado, mesmo assim, eles têm muitos desafios. Então, isso foi um choque de realidade para que a gente não fique distante de se lançar a esse novo desafio aqui no Brasil, aqui no Nordeste especialmente, o Rio Grande do Norte, já por essa liderança do onshore, mas que para que a gente não demore 10 anos como eles passaram para conseguir hoje estar com os primeiros parques em funcionamento, nós tenhamos esse conhecimento para adiantarmos o nosso passo e conseguirmos articular nossas relações, criarmos uma rede de capacitação necessária. Se falou muito nisso, capacitação. Hoje eles têm dificuldade de mão de obra para atuar nesse mercado, porque é um mercado que gera novas tecnologias e você ainda não tem pessoas e uma cadeia, uma produção em massa dessas tecnologias. E além da geração dos novos projetos, você vem a manutenção dos projetos já existentes. Tá? Então, foi muito positiva essa visita. Para a minha pessoa, enquanto diretor do IDEMA, eu acho que foi um enriquecimento a mais, porque junto da governadora, inclusive, nós tínhamos já feito uma missão na Europa, na visita à Noruega e na Dinamarca, e já percebemos o quanto esses países eles estão buscando solução e estão acelerando o tempo do ponto de vista das soluções dessa transição energética. E como nós somos olhados lá fora do ponto de vista do potencial que nós temos, da geografia que nós temos, mas também do interesse que nós temos, que não adianta só ter a geografia, se você não tiver políticas, ações, incentivos, capacitação, essas empresas não vão buscar o território do Rio Grande do Norte. Então, quando você fala, é muito Leon, importante isso. Desculpe interromper você, mas quando você fala em adiantar o passo, aí eu fico aqui já ansiosa para lhe perguntar, e quando nós vamos poder emitir as primeiras licenças para projetos offshore? Quando é que essa realidade vai chegar aqui no Rio Grande do Norte? Isso. Hoje é preciso esclarecer que o IDEMA ele não será o órgão licenciador dos empreendimentos offshore. Aquilo que está no mar territorial é da competência do IBAMA.
Mas por que o Estado, e especialmente o IDEMA, tem entrado tanto e tentado acompanhar esse Participar debate? de todas as discussões. Exato. Por quê? Porque nós auxiliamos a construção das regulações, nós teremos conexões desses empreendimentos com o continente e nós licenciamos empreendimentos no continente. Nós teremos as plantas de hidrogênio verde, nós teremos o próprio porto, né, que se coloca aqui como um grande projeto que virá para o Rio Grande do Norte e será o órgão ambiental do Estado que licenciará projetos nessas regiões. Tá? Então, essa troca de conhecimento ela é muito necessária. Os primeiros projetos de offshore, se há uma perspectiva de que em 2027 eles começarão a ser construídos. Né? Então, por que um tempo tão distante? Tudo no mar é mais difícil e mais caro. Então, o planejamento é a fase mais importante desse processo. A gente tem Se pelo menos investe 4 anos pela frente para poder visualizar um aerogerador no mar aqui no Rio Grande do Norte. Pode até ser que seja mais cedo aqueles projetos experimentais, né? Mas os grandes parques, como nós conhecemos, pode demorar um pouco. Por quê? Porque você tem a própria nação trabalhando com a regulação normativa. Então, a perspectiva é que o Brasil ele tenha a sua normativa estabelecida até o final do presente ano, de 2023. Assim que essa regulação nacional ela for anunciada e publicada, esses projetos que já estão colocados na nossa costa, eles passarão de fato a serem analisados pelo IBAMA. Enquanto não houver essa regulação, o IBAMA, inclusive, ele terá limitações do que analisar, porque você tem sobreposições de projeto. E essas sobreposições de projeto se devem à ausência dessa regulamentação normativa. Então as empresas elas focaram nas melhores regiões, onde você tem os melhores ventos e a facilidade do ponto de vista de construir e implementar os projetos e se lançaram ali a uma disputa. Quando for resolvida a questão, inclusive, desse marco de utilização do território e for definido quem é que será a empresa que de fato poderá obter esse licenciamento, além dos leilões de energia que serão anunciados, o IBAMA passará a analisar os estudos dos estudos de impacto desses empreendimentos offshore. O Rio Grande do Norte é o maior produtor de energia eólica em terra. E você fala em 4 anos para se ter os primeiros empreendimentos no mar. Esse tempo e essa velocidade, eu lhe pergunto, o Rio Grande do Norte está bem posicionado nessa corrida por essa energia que ainda virá? Olha, eu diria que sim, porque se vocês analisarem bem, né, se nós pensarmos aqui, Julisca, nós já somos um estado desse tamanho em relação ao país, mas que já fizemos a transição energética. Então, quantos estados de fato fizeram a transição energética? Hoje nós temos aqui uma geração de mais de 7 gigawatts de energia e não utilizamos nem 2 gigawatts de energia, ou seja, nós já somos exportadores de energia limpa. Agora, isso partiu inclusive de políticas de Estado, né, de organização do próprio IDEMA, que criou o setor de análise de energias, de capacitação das equipes e da necessidade de se pegar aquele pessoal que trabalha em determinado setor e fazer a transição para ele trabalhar em outro. Imagine que nós somos um estado que saiu do estado maior produtor de petróleo e gás em terra para o maior produtor de energia limpa do país. Então, isso por quê? Porque nós já tínhamos mão de obra, nós tínhamos os IFRNs, nós temos as universidades públicas e uma grande quantidade de pessoas técnicas à disposição para participar. Inclusive o Senai, né? Aqui o Instituto Senai de Inovação de Energias Renováveis no Rio Grande do Norte. Né? O Senai tem sido fundamental, parceiro, né, do governo, inclusive nas propostas e nos projetos e nas capacitações. O Senai tem lançado novos desafios, aprimorado as tecnologias e se lançado à disposição dessas empresas, inclusive que têm descoberto coisas novas no Rio Grande do Norte. Tá? Então, o Senai é aquele, a exemplo inclusive da visita do Reino Unido, não deixa nada a desejar no quesito de capacitação e de inovação que nós temos visto por aí. Leon Aguiar, não há como se falar em desenvolvimento econômico, em crescimento e realização dessas projeções sem ter infraestrutura. E um dos assuntos que o IDEMA tem atuado nas discussões fortemente é o assunto do Porto Indústria, anunciado pelo governo estadual como um porto a ser construído na região de Caiçara.
É muito tempo para se conseguir as licenças, é muito tempo para se projetar esse porto. Como é que você visualiza esse sonho do Porto Indústria, esse projeto, e o passo a passo para se chegar nesse porto? Ele está sendo dado em tempo hábil? Olha, esse Porto Indústria Verde, como está sendo chamado, né, aqui no Rio Grande do Norte, ele parte inclusive da experiência do que a gente vê lá fora e do que nós vemos nos estados vizinhos, né? Eu acredito no seguinte: se não houver um porto no Rio Grande do Norte voltado a esse modelo de transição energética, voltado à exportação, voltado a ter relações com outros territórios, o Rio Grande do Norte ele está fadado a não se desenvolver como outros se desenvolvem. Na experiência do Reino Unido ficou muito claro como é que acontece a energia offshore, como é que acontecem as plantas de hidrogênio verde. Acontece porque eles têm portos. Então eu acredito que nós temos uma missão pela frente, né? A governadora tem colocado esse desafio, né? Os empresários viram isso, a Fierne viu isso, e esse Porto Indústria Verde, ele de fato se escolheu através de um estudo de viabilidade técnica, econômica e ambiental, uma região mais propícia para esse tipo de estrutura, zelando pelas áreas mais sensíveis, né, excluindo aqueles territórios mais complicados e direcionando aqueles que têm a facilidade, digamos, de recepcionar essa infraestrutura e possa atender esse mercado. Porque além da produção, você tem o escoamento da energia. Então você tem que ter a logística. Leon, você veio aqui ao programa Indústria Mais RN com a camisa usada na Semana do Meio Ambiente, agora no início de junho, que faz uma referência aos animais e o plástico no mar, né? Como é que o plástico afeta a vida animal. Essa discussão de plástico, de reciclagem, tem sido uma das prioridades também do órgão, né? Isso, nós temos feito campanhas, né, de educação ambiental nessa matéria dos resíduos. Então, nessa semana do meio ambiente que aconteceu, nós escolhemos o tema do combate ao plástico, combate aos resíduos, né, diante do cenário que nós temos, não só aqui no Rio Grande do Norte, mas em todo o país. Um desafio dos oceanos, a década dos oceanos, definida pela ONU, né, até 2030, nós temos hoje como principal impacto dos oceanos os resíduos, em especial o plástico, pela demora que é o plástico, pela questão do não controle de onde esse plástico fica. Também, né? Tem plástico em tudo. É muito plástico, né? Existem ilhas de plástico no oceano e independe da vontade do Rio Grande do Norte, ou da Paraíba, ou do Ceará. Então, aquele plástico que a gente recepciona aqui em nossas praias vem de longe. Então, nós aderimos, inclusive, à campanha, né, do Oceano Mais Limpo, né, do Oceano Limpo, em conjunto, inclusive, com a Unesco, né, através do professor Alexandre Turra, e, inclusive sendo o 4º estado a aderir a esse tipo de projeto aqui. E para a indústria isso é muito importante, porque é com a indústria que a gente tem reciclagem, reutilização e economia circular, né, através da destinação, da coleta e destinação adequada desse resíduo, você pode reaproveitar esse resíduo na sociedade, né, com a reciclagem e o controle adequado. Isso faz com que você gere novas cadeias de empregos, você fomente a indústria, né, de uma forma segura e limpa, né, diferentemente do cenário de lixões que a gente ainda encontra e que é um grande desafio do Estado. Leon, esse é um assunto que renderia um outro programa Indústria Mais RN além desse, mas esse de hoje infelizmente chegou ao fim, chegamos ao final do nosso tempo. Eu quero agradecer muito a sua presença aqui no Indústria Mais RN e os esclarecimentos que você trouxe sobre essa área tão importante que é a área ambiental. Eu é que agradeço, Julisca, agradeço ao Indústria Mais RN. É sempre um prazer vir aqui falar com vocês um pouquinho da nossa experiência, da nossa atuação e reafirmarmos, né, essa parceria e esse acordo que nós temos, porque ele deu e vai dar muitos resultados positivos para o desenvolvimento do Rio Grande do Norte. Obrigada, Leon. O programa Indústria Mais RN vai ficando por aqui. Eu agradeço também a você que nos acompanha. Este programa é a realização da Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Norte, com novos temas e entrevistas a cada 15 dias, com transmissão pela Band Natal e também na TV Indústria, no canal do YouTube Sistema Fierne. Inscreva-se no nosso canal, curta, compartilhe e deixe o seu comentário. Até o próximo programa.